dia que eu estava meditando nesse texto, eu estava orando, eu tive a imagem como se eu estivesse de madrugada e os meus filhos pequenos batessem a porta do meu quarto. Papai, papai, ansiosos, angustiados, aflitos, e dissessem: papai, papai, acorda. E eu falasse: o que foi? O que aconteceu? E eles dissessem: papai, amanhã vai ter almoço. Papai, amanhã nós vamos ter o que vestir. Papai, amanhã o senhor vai levar a gente para a escola. Eu fiquei pensando como seria ruim se isso acontecesse. Seria ruim para a infância dos meus filhos. Na infância eles não deveriam estar preocupados com isso. Eu deveria dizer assim para eles: fiquem tranquilos, porque esse não é um problema de vocês, é um problema do papai. O papai está cuidando disso. Podem dormir, podem voltar a dormir. Durmam em paz, durmam tranquilos. Eu lembro Jesus dizendo: não andem ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto ao que comer, o que vestir, o que beber. Deus cuida de passarinhos, cuida de flores. Quanto mais Ele não cuidaria de vocês. Então essa ansiedade não se justifica. Não é assim que você busca a Deus. Não é com essa postura. E aí, quando eu fui construindo essa percepção de Deus, que Deus cuida de mim, que eu não preciso lembrá-lo das minhas necessidades, porque Ele já sabe quais são, que eu não preciso pedir que Ele faça o bem para mim, porque não há outra coisa que Deus queira fazer para mim e por mim, senão o bem. Eu me dei conta de uma coisa, que poderia ser que os meus filhos estivessem batendo no meu quarto de madrugada, perguntando se teriam almoço, teriam o que comer no dia seguinte. Poderia ser que eles fizessem isso porque no dia anterior eles não tiveram o que comer. Eles não tiveram almoço. Então eles estão ansiosos pelo dia seguinte. Porque, na verdade, isso acontece no mundo, né? Você sabe disso, que há pessoas que passam fome, há pessoas que não têm abrigo. O Brasil, na pandemia, que a gente, até agora, pouco tempo, a gente estava apenas vivendo uma crise sanitária. Agora a gente está vivendo uma crise econômica, social, política. A gente está convivendo não apenas com a letalidade do vírus, mas com a letalidade da inescrupulosa ação ou ausência de ação de quem deveria agir. E da crueldade de uma sociedade darwinista. Então tem muita gente que perdeu casa, perdeu emprego, as ruas aumentaram a sua população. Então, pessoas que antes, há 1 mês, 2 meses, 6 meses, tinham o que comer, hoje não têm. E entre essas pessoas existem muitas pessoas de fé, muitas pessoas que creem em Deus, muitas pessoas que oram e que pedem a Deus e que provavelmente de madrugada estão dizendo: papai, amanhã nós teremos almoço. E aí a gente coloca Deus num lugar muito difícil de acreditar nele e de acreditar na bondade dele. Então eu me imaginei numa outra situação. Eu me imaginei tendo que chamar os meus filhos e colocá-los sentados ao meu lado e tirá-los da infância para a vida adulta. E falar assim para eles: olha, filhos, vocês pensam que o papai pode tudo. Porque acho que a criança tem essa sensação da onipotência do pai, a onipotência da mãe. Mamãe e papai podem tudo. E eu teria que dizer aos meus filhos o seguinte: o papai pode muita coisa, mas o papai não pode tudo. O papai não pode tudo. Ontem nós não tivemos o que comer, não foi porque o papai foi negligente, não foi porque o papai
não ama vocês, não foi porque o papai não foi trabalhar, não foi porque o papai não cumpriu a responsabilidade dele. Ontem nós não tivemos o que comer porque o papai não pode tudo. Há coisas que acontecem no mundo, na vida, na nossa vida de família, na vida de vocês dois, que não dependem da vontade do papai apenas. Vocês pensam que o papai pode tudo, mas não é verdade. O papai não pode tudo. E essa maneira de conviver com a não onipotência do papai e da mamãe é uma das formas da gente passar da infância para a vida adulta. Isto é, a gente aprender a conviver com uma frustração, a gente aprender a viver com um mundo não ideal, a gente aprender que nem tudo na vida acontece como a gente gostaria que acontecesse. Aí você diz assim, pastor, mas Deus pode tudo. Você não é Deus, é por isso que você não pode tudo, mas Deus pode tudo. E aí eu falo, sim, é verdade, Deus pode tudo. Mas eu acho que Deus talvez me chamasse para sentar ao lado dele e falar assim, Ed, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te tirar da infância e te chamar para a vida adulta. Você pensa que eu posso tudo, mas não é bem assim como você pensa. Eu posso tudo, mas não é do jeito que você pensa que eu posso tudo. E foi aí que eu tive um longo caminho de ressignificar a minha fé. E eu quero compartilhar com você agora as minhas expectativas que eu tenho quando eu oro a Deus. Quando eu bato na porta de Deus, eu falo, papai, Abba. Isto é, que expectativas eu tenho quando eu faço o que Jesus disse que eu devia fazer? Eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e busco o meu pai que está em secreto. Expectativas eu tenho, o que eu vou fazer ali? Então, eu não estou dando para você uma regra, não estou dando a você o que é certo, do tipo, o certo é você orar assim, o certo para você pensar a respeito de Deus é assim. Eu nunca tenho essa pretensão, tudo que eu tenho de desejo, de intenção é compartilhar com você a minha experiência dentro desse triângulo. Deus revelado por Jesus nas páginas da Bíblia Sagrada, iluminadas pelo Espírito Santo. Tanto as páginas da Bíblia Sagrada, quanto a face de Jesus, quanto a minha própria consciência, iluminadas pelo Espírito Santo, o que é o experimento de Deus e como experimento. Então eu quero contar para você isso, quero compartilhar isso com você. Minha expectativa na oração. Quando eu vou à oração, o que eu faço? Eu anotei pelo menos 7 coisas. A primeira coisa que eu faço, na minha oração, é acolher a minha finitude sem revolta. Acolher a finitude sem revolta é exatamente isso, é admitir que eu vivo num mundo onde existem limites. É finito, né? O que não tem limite é infinito ou é eterno. Mas eu não sou eterno e eu vivo num mundo e eu acolho a finitude. Eu acolho limites, isto é, eu não posso tudo, não pode tudo, e Deus também não pode tudo aqui. Deus também não pode tudo aqui. Há limites para Deus. Deus pode tudo, mas não pode tudo. Deus não pode transformar aço em espuma. Deus não pode criar um círculo quadrado, Deus não pode criar uma árvore de ferro. Então, assim, esse pode tudo, pode, mas não é bem tudo. Pode tudo, mas não pode tudo. A teologia diz que Deus pode tudo que faz sentido. E um círculo quadrado não faz sentido. Deus não pode criar um gordo magro. Deus não pode criar um alto baixo.
existem realidades que são contradições e estabelecem limites de possibilidades. Então, assim, isso é finitude.